Mais de 1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz e um grupo de mulheres estava no comando. Essas mulheres, conhecidas como Aufseherinnen, supervisionavam, selecionavam e executavam a morte com uma frieza assustadora. Em um campo onde a morte era organizada em escala industrial, eles eram peças essenciais dessa maquinaria mortal. Com um simples gesto, eles decidiram quem viveria e quem morreria. Armados com chicotes e acompanhados por cães treinados para atacar, eles infligiam punições brutais que buscavam não apenas controlar, mas destruir os prisioneiros física e psicologicamente. Seu poder era absoluto e sua crueldade imparável. O que os levou a cometer atos de crueldade indizível? Qual foi o destino brutal dessas mulheres? Auschwitz, o reinado de terror dos guardas da SS. Auschwitz-Birkenau representa o ápice mais horrível da máquina de extermínio nazista. Um complexo onde mais de 1 milhão de pessoas perderam suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse cenário de horror sistemático, um grupo específico de mulheres desempenhou um papel crucial na manutenção do aparato de terror. As Aufseherinnen, guardas femininas que supervisionavam as prisioneiras e participavam ativamente do mecanismo de morte que definia o campo. O campo de concentração e extermínio de Auschwitz, estabelecido em 1940 na Polônia ocupada, expandiu-se rapidamente quando a Alemanha nazista implementou a solução final. Auschwitz-Primar serviu como centro administrativo, enquanto Auschwitz-II-Birkenau se tornou a principal instalação de extermínio, onde centenas de milhares de pessoas, principalmente judeus, foram assassinadas em câmaras de gás imediatamente após a chegada. Em 1942, o complexo havia se tornado o epicentro do genocídio planejado, onde a morte operava com eficiência industrial. Nesse sistema meticulosamente organizado, as guardiãs ocupavam um lugar fundamental. Diferentemente de outros campos, onde a equipe era predominantemente masculina, Auschwitz tinha um contingente específico de mulheres alemãs e austríacas encarregadas de supervisionar a seção feminina do campo. Essas mulheres, muitas das quais eram jovens de diversas origens sociais, juntaram-se à SS por vários motivos, algumas por convicção ideológica, outras por oportunidades econômicas e algumas simplesmente pelo poder conferido pelo uniforme. O recrutamento para os Aufseherinnen se intensificou à medida que a guerra avançava e os campos expandiam sua capacidade. Muitas delas foram inicialmente treinadas em Ravensbrück, um campo só de mulheres que serviu como centro de treinamento para futuras guardas. Lá, eles aprenderam os métodos de controle, punição e seleção que mais tarde aplicariam em Auschwitz e outros campos. O treinamento incluía não apenas os aspectos técnicos de vigilância e administração, mas também a doutrinação ideológica necessária para desumanizar completamente os prisioneiros sob sua custódia. Os guardas participavam de 2 processos fundamentais no campo: seleções e punições. Durante as seleções, juntamente com médicos da SS como Josef Mengele, eles decidiram quem seria enviado imediatamente para as câmaras de gás e quem seria temporariamente perdoado para realizar trabalhos forçados. Com um simples gesto de mão, essas mulheres determinavam quem viveria mais algumas horas e quem morreria em questão de minutos. Essa responsabilidade os tornou peças essenciais na máquina de extermínio, com poder direto sobre a vida e a morte de milhares de pessoas. O terror que eles inspiravam era materializado diariamente em suas práticas de punição e controle. Armados com chicotes e muitas vezes acompanhados por cães treinados para atacar, eles infligiam punições brutais pelas menores infrações. Um olhar inapropriado, um momento de descanso não autorizado ou a incapacidade de acompanhar o ritmo de trabalho podiam desencadear espancamentos violentos que muitas vezes terminavam em morte. Essas punições não eram simplesmente reações a violações de regras, mas elementos sistemáticos de um regime projetado para quebrar toda a resistência física e psicológica entre os prisioneiros. A presença dos guardas criava uma atmosfera de terror psicológico constante. Os prisioneiros nunca sabiam quando seriam escolhidos para punições arbitrárias ou quando uma diretora decidiria usá-los para seu próprio entretenimento. Algumas dessas mulheres desenvolveram reputações particularmente terríveis, ganhando apelidos como a Besta, a Doninha ou o Anjo Loiro da Morte.
Esses apelidos refletiam o medo que inspiravam e os traços particulares de sua crueldade, que frequentemente se manifestavam em formas distintas de tortura e humilhação. O aspecto mais perturbador do fenômeno dos guardas de Auschwitz é como mulheres aparentemente comuns foram transformadas em agentes de um sistema genocida. Muitas delas eram donas de casa, operárias de fábrica, cabeleireiras ou empregadas domésticas antes de ingressar na SS. Essa transformação revela como a doutrinação ideológica e o poder absoluto podem corromper a moralidade humana até os seus fundamentos, transformando pessoas comuns em perpetradoras de atrocidades inimagináveis em questão de meses ou anos. À medida que os aliados avançavam em direção à Alemanha nos meses finais da guerra, o pessoal de Auschwitz começou a desmantelar evidências de seus crimes. Milhares de prisioneiros foram forçados a marchar para outros campos, no que ficaria conhecido como Marchas da Morte, enquanto muitos documentos foram destruídos. Os guardas receberam ordens de se mudar para outros campos mais distantes da frente, como Bergen-Belsen ou Ravensbrück. Alguns aproveitaram o caos da derrota iminente para escapar e assumir identidades falsas, enquanto outros permaneceram em seus cargos até o fim, aparentemente incapazes de compreender que logo seriam responsabilizados por suas ações. Quando as forças aliadas finalmente libertaram os campos de concentração, elas se depararam com cenas de horror indescritível. Em Bergen-Belsen, para onde muitos guardas de Auschwitz foram transferidos, os britânicos descobriram mais de 10.000 cadáveres insepultos e aproximadamente 60,0 prisioneiros em condições extremas de desnutrição e doenças. Os guardas que não conseguiram escapar foram imediatamente presos. Algumas, como Irma Grese e Elisabeth Volkenrath, foram capturadas em Bergen-Belsen, enquanto outras, como Maria Mandel, foram localizadas meses depois durante operações de busca direcionadas. O mundo estava começando a conhecer os detalhes dos horrores perpetrados em Auschwitz, e a participação ativa de mulheres nesses crimes era particularmente chocante. Ao contrário da imagem idealizada das mulheres como cuidadoras e protetoras, essas guardiãs demonstraram uma capacidade de crueldade que desafiou suposições de gênero profundamente arraigadas. Seus casos seriam julgados em vários tribunais estabelecidos pelos aliados para processar crimes de guerra nazistas, marcando o início de um processo de justiça que tentaria estabelecer responsabilidade por um dos capítulos mais sombrios da história humana. Dentre esses guardiões, 4 se destacam pela magnitude de seus crimes e por terem pago o preço final por eles: Maria Mandel, Johanna Bormann, Elisabeth Volkenrath e Irma Grese. Suas histórias pessoais, seus métodos particulares de crueldade e as circunstâncias de sua captura, julgamento e execução fornecem uma janela para como pessoas comuns podem se tornar agentes de genocídio industrializado. Maria Mandel, arquiteta do horror feminino. Maria Mandel personifica como poucas a transformação de uma pessoa aparentemente comum em um monstro burocrático capaz de orquestrar a morte de milhares. Nascida em 10 de janeiro de 1912, em Münzkirchen, Áustria, nada em seus primeiros anos prenunciava o papel fundamental que ela desempenharia no maior genocídio organizado da história moderna. Sua jornada de uma jovem austríaca até a supervisora-chefe do campo de mulheres de Auschwitz revela os mecanismos psicológicos e sociais que possibilitaram o Holocausto. Após a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938, o Anschluss, Mandel encontrou no crescente movimento nazista uma oportunidade de avanço social. Ao contrário dos guardiões mais jovens que foram moldados pela ideologia nazista desde a adolescência, Mandel se juntou ao movimento quando adulto, por convicção e ambição pessoal. Essa decisão consciente faz uma diferença fundamental na avaliação de sua culpa posterior. Ela não era uma jovem doutrinada, mas uma mulher que escolheu deliberadamente o caminho que a levaria a se tornar uma das maiores criminosas de guerra da história. Sua carreira no sistema de campos de concentração começou em 1938 no campo de Lichtenburg, um dos primeiros campos de concentração nazistas em território alemão. Lá, Mandel aprendeu os fundamentos do sistema de terror que mais tarde aperfeiçoaria,
Mais tarde, ela foi transferida para Ravensbrück, onde demonstrou uma aptidão particular para manter a disciplina por meio de brutalidade sistemática. Seus superiores logo reconheceram seu talento para administrar o terror e sua eficiência em aplicar punições. Lhe rendeu promoções rápidas na hierarquia do campo. O ponto de virada na carreira de Maria Mandel ocorreu em 1942, quando ela foi nomeada supervisora-chefe, Oberaufseherin, do campo feminino de Auschwitz-Birkenau. Essa nomeação a colocou em uma posição de poder quase absoluto sobre milhares de prisioneiras. Como chefe de todas as guardas femininas, Mandel não apenas implementou as políticas de extermínio, mas também as refinou com suas próprias iniciativas que aumentaram a eficiência do processo de extermínio. Sob sua supervisão, o acampamento feminino se tornou um inferno com precisão germânica. Mandel realizava inspeções diárias, monitorando cada detalhe e punindo qualquer infração, por menor que fosse, com extrema brutalidade. Os relatos dos sobreviventes descrevem como sua aparição no quartel provocava terror imediato entre os prisioneiros, que sabiam que sua presença muitas vezes significava seleções improvisadas e punições mortais. O medo que ela inspirava era tanto que muitos prisioneiros preferiam se esconder ou ficar invisíveis em vez de ficar cara a cara com a besta, como ela era conhecida entre os presos. A participação de Mandel nas seleções nacionais constitui um dos seus crimes mais atrozes. Posicionado ao lado de médicos da SS como Josef Mengele, Mandel decidiu com um simples gesto quem viveria temporariamente para trabalhar e quem seria enviado diretamente para as câmaras de gás. Estima-se que ele esteve pessoalmente envolvido na seleção de aproximadamente 500,0 pessoas para assassinato imediato. Cada trem que chegava a Auschwitz significava um novo episódio nesse ritual macabro, onde Mandel exercia seu poder de vida e morte com absoluta frieza. O sadismo de Mandel era particularmente evidente nas punições que ele criava e supervisionava. Ela frequentemente ordenava açoites públicos, às vezes administrados por ela mesma, que deixavam as vítimas inconscientes ou mortas. Uma prática particularmente cruel envolvia forçar prisioneiros enfraquecidos a ficarem de pé por horas na neve, o que inevitavelmente resultava em hipotermia e morte. Aqueles que desmaiavam durante essas punições eram imediatamente enviados para as câmaras de gás em um ciclo vicioso em que a punição invariavelmente levava à morte. Um aspecto único de Mandel, que a diferenciava de outros guardiões, era seu amor pela música. Em uma contradição bizarra, essa mulher que orquestrou a morte de milhares organizou uma orquestra de prisioneiros em Auschwitz. Os selecionados para fazer parte desta orquestra receberam um tratamento relativamente melhor, mas tiveram que tocar enquanto os trens chegavam ao acampamento e durante apresentações públicas. Essa justaposição de refinamento cultural e extrema brutalidade exemplifica a perversão moral que caracterizou o regime nazista como um todo, onde a cultura europeia clássica coexistia com a barbárie sistemática. Mandel também se envolveu ativamente na seleção de prisioneiros para experimentos médicos conduzidos por médicos da SS. Esses experimentos incluíam esterilizações forçadas, cirurgias sem anestesia e exposição à radiação. As vítimas, predominantemente mulheres judias e ciganas, eram tratadas como material descartável para pesquisas pseudocientíficas sem nenhum valor médico real. Mandel visitava regularmente os blocos onde esses experimentos eram conduzidos, observando procedimentos que causavam extrema agonia com total indiferença. Quando o Exército Vermelho avançou para a Polônia em 1944, a equipe de Auschwitz começou a se preparar para a evacuação do campo. Mandel foi transferido em novembro daquele ano para Mühldorf, um subcampo de Dachau, na Baviera. Com a derrota alemã já evidente, ele tentou desaparecer entre a população civil, adotando um nome falso e se escondendo nas montanhas da Baviera. Entretanto, sua notoriedade tornou impossível o anonimato completo. Em 10 de agosto de 1945, Maria Mandel foi presa pelas forças americanas. Durante os interrogatórios iniciais, os investigadores ficaram impressionados com sua inteligência e a frieza com que ele descreveu as operações em Auschwitz. Mandel tentou minimizar seu papel, argumentando que estava simplesmente seguindo ordens e mantendo a disciplina necessária,
mas as evidências de sua iniciativa pessoal na implementação e aperfeiçoamento do sistema de extermínio eram esmagadoras. Após sua prisão, Mandel foi extraditada para a Polônia para ser julgada nos julgamentos de Auschwitz, um processo judicial conduzido pelas autoridades polonesas para processar o pessoal do campo. Durante o julgamento realizado em Cracóvia em novembro e dezembro de 1947, dezenas de sobreviventes testemunharam sobre sua crueldade. Provas documentais e testemunhais estabeleceram, sem sombra de dúvida, seu envolvimento direto no assassinato sistemático de centenas de milhares de pessoas. O tribunal considerou-a culpada de crimes contra a humanidade e condenou-a à morte. Em suas declarações finais, Mandel demonstrou algum remorso, pedindo perdão pelos crimes que cometeu, embora seja impossível determinar a sinceridade dessa contrição tardia. Em 24 de janeiro de 1948, Maria Mandel foi enforcada na prisão de Montelupice, em Cracóvia. Ele tinha 36 anos. A execução da mulher, que ficou conhecida como a Besta de Auschwitz, representou um ato simbólico de justiça para as inúmeras vítimas que sofreram sob sua supervisão. Johanna Bormann, a Doninha da Morte. Ao contrário de Maria Mandel, cuja carreira no sistema de campos de concentração foi motivada por ambições ideológicas, Johanna Bormann representa um caso perturbador de transformação inicialmente motivada por fatores econômicos. Nascida em 10 de setembro de 1893, em Birkenfeld, Prússia Oriental, Bormann era consideravelmente mais velha que a maioria dos guardas, o que acrescentava uma dimensão perturbadora à sua ficha criminal. Sua história revela como uma mulher de meia-idade que viveu a maior parte de sua vida adulta antes da ascensão nazista, pôde se tornar uma das figuras mais temidas dentro do campo de extermínio. Os primeiros anos de Bormann contrastam fortemente com sua notoriedade posterior. Segundo alguns depoimentos, em sua juventude, ela foi uma mulher religiosa que chegou a realizar trabalhos missionários. Esse passado aparentemente piedoso torna sua transformação posterior em uma torturadora implacável ainda mais desconcertante. Ao contrário de guardas mais jovens como Irma Grese, cujas personalidades foram moldadas desde cedo pela ideologia nazista, Bormann teve uma vida adulta plena antes de ingressar no sistema de campos de concentração nazista. Sua entrada no sistema de campos de concentração ocorreu em março de 1938, quando ela se juntou à SS como funcionária civil. Sua motivação inicial parece ter sido principalmente econômica, buscando um salário maior do que poderia obter em empregos convencionais. Ele começou a trabalhar nas cozinhas do campo de Lichtenburg, onde inicialmente manteve um perfil discreto. Entretanto, quando o campo foi fechado e sua equipe transferida para Ravensbrück em 1939, Bormann começou a subir na hierarquia do campo, chegando a supervisionar grupos de trabalho de prisioneiras. Em 1943, quando foi transferida para Auschwitz-Birkenau, Bormann já havia desenvolvido os métodos brutais de controle que a tornariam infame. Aos 50 anos, uma idade incomum para uma guardiã, ela representava uma figura materna pervertida, usando a crueldade em vez do cuidado como ferramenta de controle. Inicialmente, ela foi designada para supervisionar equipes de trabalho fora do campo, mas depois também assumiu funções dentro do complexo principal de Birkenau, o centro nervoso do extermínio em massa. O que distinguiu Bormann de outros guardas como Mandel ou Grese e lhe rendeu os apelidos de a mulher com os cachorros ou a Doninha de Auschwitz, foi seu método particular de controle e punição. Enquanto outros guardas usavam principalmente chicotes e golpes diretos, Bormann usava um cão pastor alemão como instrumento de terror, treinado especificamente para atacar prisioneiros. Esta cadela se tornou um símbolo do terror que Bormann inspirava entre os presos, que tinham medo principalmente de encontrá-la durante as transferências ou durante o trabalho fora do campo. Depoimentos de sobreviventes descrevem cenas de horror envolvendo Bormann e seu cachorro. Em uma ocasião particularmente brutal, ele ordenou que seu pastor alemão atacasse uma prisioneira cuja perna inchada a impedia de acompanhar o ritmo durante a marcha de retorno a Auschwitz. O animal atacou a mulher, que foi levada moribunda em uma maca, provavelmente morrendo logo depois.
Bormann aparentemente sentia prazer nesses ataques, usando-os como exemplo para aterrorizar os outros prisioneiros. Outra vítima contou como Bormann jogou uma prisioneira no chão pelos cabelos e então ordenou que seu cachorro a mordesse. A mulher sangrou muito e, como era comum nesses casos, foi enviada diretamente para o Bloco 25, a antecâmara das câmaras de gás. A crueldade calculada desses atos revela que não foram explosões impulsivas de violência, mas um sistema deliberado de terror criado para manter o controle por meio do medo extremo. Embora tenha negado durante o julgamento, vários depoimentos colocam Bormann colaborando com médicos da SS, como Joseph Mengele e Fritz Klein, na seleção de prisioneiros para as câmaras de gás ou para experimentos médicos. Com um simples gesto, ele decidiu quem viveria temporariamente e quem morreria imediatamente, exercendo um poder quase divino sobre milhares de vidas humanas. Essa participação no processo de seleção a vincula diretamente ao mecanismo central do genocídio implementado em Auschwitz. Além de usar seu cachorro como arma, Bormann participava ativamente de espancamentos de prisioneiros. Um sobrevivente contou como ele espancou violentamente mulheres que foram pegas roubando vegetais do chiqueiro do campo. Em outro incidente, quando uma prisioneira tentou proteger uma amiga doente de ser forçada a trabalhar, Bormann a espancou com tanta força que quebrou 2 dentes dela e então ordenou que seu cachorro atacasse a mulher doente. A vítima morreu 2 dias depois em consequência dos ferimentos. À medida que a guerra se aproximava do fim e a derrota alemã parecia inevitável, Bormann foi transferido para Bergen-Belsen, um campo que se tornou o destino de muitos prisioneiros evacuados dos campos do leste. Sob o comando de Joseph Kramer, conhecido como a Besta de Belsen, Bormann continuou seu reinado de terror, mantendo as mesmas práticas cruéis que havia desenvolvido em Auschwitz, mesmo quando o colapso do Terceiro Reich já era iminente. Quando as forças britânicas libertaram Bergen-Belsen em 15 de abril de 1945, elas se depararam com cenas de horror indescritível. Bormann, diferentemente de outros guardas que haviam fugido, permaneceu no campo, aparentemente convencida de que poderia fugir da responsabilidade, ou talvez incapaz de conceber que suas ações pudessem ser consideradas criminosas. Após sua prisão, Bormann foi inicialmente forçada pelos britânicos a participar da remoção e do enterro dos vários corpos encontrados no campo, uma tarefa que os militares impuseram a todos os guardas capturados como uma forma inicial de responsabilização. O julgamento de Johanna Bormann foi parte dos julgamentos de Belsen, o primeiro julgamento de crimes de guerra conduzido pelos britânicos contra pessoal de campos de concentração. O julgamento começou em 17 de setembro de 1945 em Lüneburg e Bormann enfrentou acusações por crimes cometidos em Bergen-Belsen e Auschwitz. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Durante o julgamento, a estratégia defensiva de Bormann consistiu em negar ou minimizar suas ações. Ele admitiu que ocasionalmente batia em prisioneiros para manter a ordem, mas negou categoricamente envolvimento nas seleções. Sobre seu famoso cachorro, ela sustentou que era simplesmente um animal de estimação não treinado para atacar e que qualquer uso do animal contra prisioneiros violaria as regras do campo, resultando em sua própria punição. Ele também afirmou que tentou deixar a SS em 1943, mas que seu pedido foi rejeitado. Particularmente reveladora foi sua declaração de que, embora tenha visto os caminhões transportando prisioneiros para as câmaras de gás, ele não sabia seu destino final. Essa defesa de ignorância, comum entre os acusados de crimes nazistas, era especialmente implausível no caso de Bormann, dado seu alto nível de envolvimento nas operações diárias do campo durante anos. O tribunal não considerou essas justificativas credíveis. Os depoimentos de vários sobreviventes, que descreveram com precisão sua brutalidade e a maneira como ele usava seu cachorro para aterrorizar e atacar prisioneiros, superaram suas negações. Johanna Bormann foi condenada por crimes contra a humanidade e sentenciada à morte em novembro de 1945. Em 13 de dezembro de 1945, Bormann foi executado na prisão de Hamelin. O carrasco britânico Albert Pierrepoint, que executou vários criminosos de guerra nazistas, descreveu Bormann como uma mulher velha e magra, caminhando penosamente em direção à forca.
Ao contrário de outras mulheres condenadas que demonstraram vários graus de emoção ou remorso, Bormann pareceu aceitar seu destino com resignação, dizendo simplesmente: "Tenho meus sentimentos", quando foi pesada para calcular a queda necessária para uma execução rápida. Elisabeth Völkenrath, o chicote do inferno nazista. Em contraste com a motivação econômica de Bormann e o fanatismo ideológico de Mandel, Elisabeth Völkenrath representa um caso de adaptação ao sistema de poder nazista. Sua transformação de cidadã comum em criminosa de guerra exemplifica como pessoas sem predisposição aparente à crueldade podem se tornar perpetradores eficazes quando recebem poder absoluto e são integradas a um sistema que recompensa a brutalidade. Nascida Elisabeth Merlau em 5 de setembro de 1919 em Schönau, Alemanha, nada em sua origem humilde prenunciava o papel histórico que ela desempenharia como uma das guardas mais brutais do campo de extermínio. Com apenas 26 anos na época de sua execução, ela foi uma das mais jovens guardas prisionais já condenadas à morte, embora não tão jovem quanto Irma Grese, cuja carreira criminosa examinaremos na próxima sessão. Antes de sua associação com o regime nazista, Völkenrath levava uma vida anônima trabalhando como cabeleireira, uma profissão que exige habilidades interpessoais e uma certa delicadeza manual. Esse treinamento inicial contrasta dramaticamente com a brutalidade que mais tarde caracterizaria seu comportamento em Auschwitz. A transição para o sistema de campos de concentração começou em 1939. Quando a Alemanha já havia sido transformada pelo domínio nazista e as oportunidades para as mulheres dentro do aparato repressivo estavam se multiplicando. Em outubro de 1941, Völkenrath se juntou oficialmente à SS como guarda em treinamento. O treinamento inicial ocorreu em Ravensbrück, o campo de concentração exclusivamente feminino, que serviu como centro de treinamento para futuras Aufseherinnen. Lá, ele aprendeu as técnicas de controle, vigilância e punição que mais tarde aplicaria em Auschwitz. Seu desempenho deve ter impressionado seus superiores, porque em março de 1942, com apenas 6 meses de experiência, ela foi transferida para Auschwitz em um momento crítico no desenvolvimento do campo como um centro de extermínio. Sua chegada a Auschwitz coincidiu com a implementação em larga escala da solução final, após a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942. Völkenrath ingressou inicialmente como supervisora da oficina de costura do campo, onde as prisioneiras faziam e consertavam uniformes. Essa posição aparentemente rotineira, no entanto, lhe dava poder absoluto sobre as mulheres designadas para essa função, muitas das quais eram prisioneiras privilegiadas com habilidades específicas. Em agosto de 1942, Völkenrath foi transferida para a seção feminina de Birkenau, o próprio campo de extermínio dentro do complexo de Auschwitz. Sua carreira foi brevemente interrompida quando ele contraiu tifo, uma doença endêmica nos campos de concentração devido às condições insalubres. Mas ele se recuperou e retornou ao serviço ativo. No final de 1942, ela foi designada para supervisionar o recebimento de pacotes, uma posição que lhe dava controle sobre um dos poucos vínculos que os prisioneiros mantinham com o mundo exterior. A carreira de Völkenrath dentro da hierarquia do campo foi ascendente. Sua eficiência na implementação de políticas repressivas levou à sua promoção a supervisora sênior da seção feminina de Auschwitz-Primei em setembro de 1944, cargo que ocupou até a evacuação do campo em janeiro de 1945. Essa promoção demonstra que, longe de ser uma mera executora de ordens, Völkenrath demonstrou iniciativa e comprometimento com os objetivos do campo. Enquanto Bormann era caracterizado pelo uso de cães e Mandel por seu refinamento cultural paradoxalmente combinado com extrema brutalidade, Völkenrath se distinguia pelo uso sistemático do chicote e sua predileção pelo castigo físico direto. Ao contrário de alguns supervisores que delegavam castigos físicos, ela participava pessoalmente dos espancamentos dos prisioneiros, usando um chicote ou cacetete de borracha com tanta violência que muitas vítimas ficavam inconscientes. Alguns relatos o descrevem espancando mulheres até a morte, demonstrando uma combinação de sadismo e total desrespeito pela vida humana.
Uma testemunha relatou como Volkenrath, após descobrir que uma prisioneira usava um anel e um medalhão, a forçou a correr atrás de sua bicicleta até o quartel-general da SS, onde ele a espancou brutalmente com um cacetete de borracha. A mulher foi posteriormente trancada em um porão, onde recebia pão e água a cada 3 dias e acabou sendo designada para trabalhar na limpeza de latrinas, onde contraiu tifo e quase morreu. Este episódio ilustra não apenas a brutalidade física imediata, mas também a inflição premeditada de sofrimento prolongado, característica de seu método de controle. Outro incidente particularmente flagrante envolveu uma senhora idosa que Volkenrath jogou escada abaixo perto da oficina, matando-a instantaneamente. Ela também foi acusada de privar sistematicamente os prisioneiros de comida, água e suprimentos essenciais, agravando as já terríveis condições de vida no campo. Essas ações não eram meramente reativas às violações das regras, mas parte de um regime deliberado de terror projetado para quebrar a resiliência física e psicológica dos prisioneiros. Uma prática particularmente temida era a punição esportiva, Strafsport, que Volkenrath frequentemente impunha. Envolvia forçar grupos de prisioneiras debilitadas a realizar exercícios físicos extenuantes por horas, geralmente em condições climáticas extremas. Muitas mulheres morriam de exaustão durante essas punições, projetadas especificamente para levá-las aos limites de sua resistência física. A crueldade calculada desse método revela uma mentalidade que buscava não apenas punir, mas destruir sistematicamente suas vítimas. Volkenrath também estava ativamente envolvido nas seleções, o processo pelo qual era decidido quais prisioneiros seriam enviados diretamente para as câmaras de gás e quem seria temporariamente perdoado para realizar trabalhos forçados. Embora ela tenha negado isso durante o julgamento, várias testemunhas a colocaram na rampa de seleção, colaborando com os médicos da SS para determinar quem viveria e quem morreria. Com um simples gesto de mão, ele decidiu o destino imediato de milhares de pessoas, especialmente mulheres e crianças. Ele também participou do carregamento de prisioneiros em caminhões que os levavam para as câmaras de gás, embora mais tarde tenha afirmado desconhecer seu destino final. O comportamento de Volkenrath durante seu tempo em Auschwitz reflete uma desumanização progressiva tanto de suas vítimas quanto dela. A mulher que era cabeleireira tornou-se uma eficiente executora de um sistema genocida, adaptando e até inovando métodos de controle e punição. Essa metamorfose moral não ocorreu repentinamente, mas por meio de um processo gradual de normalização da crueldade e dessensibilização ao sofrimento dos outros, facilitado pela ideologia racial nazista e pelo poder absoluto concedido aos guardas do campo. Com a aproximação do Exército Vermelho à Polônia em janeiro de 1945, Auschwitz foi evacuado e Volkenrath, junto com outros membros da equipe, foi transferido para Bergen-Belsen. Este campo, originalmente estabelecido como um campo de prisioneiros de guerra, tornou-se um destino para milhares de prisioneiros evacuados dos campos do leste. As condições em Bergen-Belsen durante os meses finais da guerra eram apocalípticas, com superlotação extrema, escassez de comida e água e doenças generalizadas, como tifo e disenteria. Nesse contexto de colapso institucional, Volkenrath continuou a aplicar os mesmos métodos brutais que havia desenvolvido em Auschwitz. Como supervisora-chefe, ela continuou a ordenar espancamentos e punições, mesmo quando a derrota alemã era iminente. Sua incapacidade de moderar seu comportamento mesmo diante do aparente fim do regime nazista sugere até que ponto ela havia internalizado a desumanização dos prisioneiros, que se tornou parte fundamental de sua identidade profissional e pessoal. Volkenrath, diferentemente de outros guardas que fugiram diante do avanço dos aliados, permaneceu no campo e foi presa imediatamente após a libertação de Bergen-Belsen pelas forças britânicas em 15 de abril de 1945. Como parte das primeiras medidas de responsabilização, ela foi forçada, junto com outros guardas capturados, a participar da remoção e do enterro dos numerosos cadáveres encontrados no campo. Posteriormente, ela foi levada para a prisão de Celle para interrogatório e preparação para o julgamento. O julgamento contra Volkenrath fez parte dos julgamentos de Belsen,
conduzidos por um tribunal militar britânico em Lüneburg entre setembro e novembro de 1945. Volkenrath enfrentou acusações por crimes cometidos em Bergen-Belsen e Auschwitz. Durante o julgamento, vários sobreviventes testemunharam sobre sua brutalidade, detalhando espancamentos fatais, abuso de poder e participação nas seleções. A estratégia defensiva de Volkenrath consistia principalmente em negar ou minimizar seu envolvimento nos aspectos mais atrozes do sistema de campos de concentração. Ele admitiu ter estado presente nas seleções, mas negou ter participado ativamente delas. Ele também negou saber o destino final dos selecionados, afirmando que desconhecia a existência de câmaras de gás. Em relação a espancamentos e punições, ele admitiu ocasionalmente dar tapas em prisioneiros, mas negou acusações de espancamentos fatais e tortura sistemática. O tribunal não considerou essas justificativas credíveis. Os depoimentos de vários sobreviventes, que descreveram com precisão sua brutalidade e sua participação ativa em vários aspectos do processo de extermínio, superaram suas negações. Em 17 de novembro de 1945, Elisabeth Volkenrath foi considerada culpada de crimes contra a humanidade e sentenciada à morte por enforcamento. A execução de Volkenrath ocorreu em 13 de dezembro de 1945 na prisão de Hamelin. O carrasco britânico Albert Pierrepoint, que executou vários criminosos de guerra nazistas, executou a sentença. Volkenrath foi o primeiro a ser executado naquele dia, às 9h34 da manhã. Segundo relatos, ela subiu os degraus da forca com aparente calma e foi colocada sobre o alçapão, onde Pierrepoint havia marcado um X com giz. A queda, calculada para causar morte instantânea por fratura cervical, serviu ao seu propósito, e o médico confirmou sua morte minutos depois. O caso de Elisabeth Volkenrath ilustra a maleabilidade da consciência humana em sistemas totalitários. Uma jovem sem antecedentes criminais se transformou em questão de anos em uma torturadora sistemática e participante ativa de um genocídio industrializado. Sua carreira levanta questões preocupantes sobre a fragilidade das inibições morais quando fatores como autoridade inquestionável, ideologia desumanizadora e poder absoluto sobre outros seres humanos são introduzidos. A Irmã Grese, o anjo loiro do extermínio. Se Mandel representa o fanatismo ideológico, Bormann a adaptação de um idoso ao sistema de extermínio e Volkenrath a eficiência administrativa na implementação do terror, Irmã Grese personifica a corrupção moral acelerada da juventude sob o regime nazista. Conhecida como o Anjo Loiro da Morte, esta jovem guardiã, que tinha apenas 21 anos quando foi executada por crimes contra a humanidade, personifica o paradoxo perturbador de como a juventude e a beleza podem coexistir com extrema crueldade. Irmã Ilse Ida Grese nasceu em 7 de outubro de 1923 em Wrecken, uma pequena vila agrícola ao norte de Berlim. Sua infância foi passada em um ambiente rural típico, como filha de um trabalhador rural. A família Grese era grande, com 5 filhos, e sua criação foi marcada pela austeridade e disciplina autoritária comuns na Alemanha rural entre as guerras. Um evento traumático marcou seus primeiros anos. Sua mãe cometeu suicídio em 1932, quando Irma tinha apenas 9 anos, deixando-a aos cuidados de um pai rigoroso e emocionalmente distante. Ao contrário do que se poderia esperar, o pai de Irma não era particularmente favorável ao nazismo. Na verdade, ela se opôs ativamente à participação de suas filhas na Liga das Meninas Alemãs, Bund Deutscher Mädel, o braço feminino da juventude hitlerista. Essa oposição paterna pode ter contribuído para o fascínio de Irma pelo movimento nazista, transformando-o em um símbolo de rebelião adolescente. Aos 14 anos, ela e sua irmã Helen se juntaram à organização contra a vontade de seu pai, iniciando o processo de doutrinação que a transformaria em uma fervorosa seguidora da ideologia nazista. Ao contrário de Mandel ou Bormann, que ingressaram no sistema de campos de concentração quando adultos instruídos, Grese foi moldada pelo nacionalsocialismo desde a adolescência. Registros históricos indicam que a jovem Irma não era particularmente violenta durante sua adolescência. De fato, alguns depoimentos sugerem que ele tendia a evitar confrontos físicos.
A transformação desse adolescente aparentemente normal em um torturador sádico ressalta o poder da doutrinação ideológica combinada com sistemas que legitimam e recompensam a crueldade. Em 1939, com apenas 16 anos, Irma abandonou a escola depois de completar apenas 8 anos de educação básica. Ela trabalhou brevemente como trabalhadora rural antes de conseguir um emprego como assistente de loja em Lieschen. Durante esse período, ele começou a demonstrar interesse pela medicina, possivelmente influenciado pela crescente glorificação da medicina racial na Alemanha nazista. Em 1941, ela tentou se formar como enfermeira no Hospital Hohenlychen, uma instituição administrada por Karl Gebhardt, que mais tarde seria executado por seu envolvimento em experimentos médicos criminosos. Durante seu treinamento como assistente de enfermagem, Greze possivelmente foi exposta aos primeiros aspectos práticos da medicina racial nazista, observando procedimentos que tratavam certos pacientes como seres subhumanos. No entanto, ela aparentemente não prosperou nesse ambiente, pois foi considerada inadequada para a profissão de enfermagem. Essa experiência fracassada representou um ponto de virada. Em vez de seguir uma carreira médica convencional, Greze recorreu ao sistema de campos de concentração nazistas, onde suas inclinações sádicas encontrariam um contexto que as fomentaria e recompensaria. Em julho de 1942, aos 18 anos, Greze se juntou oficialmente à SS-Gefolge, comitiva da SS, como guarda em treinamento. Ela foi enviada para Ravensbrück, o campo de concentração feminino que serviu como centro de treinamento para futuras Aufseherinnen. Lá, ela recebeu instruções sobre vigilância, disciplina e técnicas de punição, sob a supervisão de guardas experientes, como Dorothea Binz e Maria Mandel, que modelaram o comportamento cruel que Greze mais tarde aperfeiçoaria. Relatos de seu período de formação sugerem que Greze inicialmente demonstrou alguma hesitação diante da brutalidade exigida. Dizem que em um de seus primeiros dias, ela se desculpou com um prisioneiro que cruzou seu caminho, um comportamento inaceitável para um guarda da SS. Seus supervisores rapidamente corrigiram essa fraqueza, instruindo-a sobre a necessidade de manter distância emocional absoluta e demonstrar firmeza constante em relação aos prisioneiros. Em março de 1943, após concluir seu treinamento inicial, Greze foi transferida para Auschwitz-Birkenau, onde começaria a construir sua reputação infame. Inicialmente designada para supervisionar equipes de jardinagem, ela logo assumiu responsabilidades mais significativas, incluindo verificar a correspondência e supervisionar blocos inteiros de prisioneiros. Em maio de 1944, com apenas 20 anos, ela foi promovida a Oberaufseherin, diretora-chefe, do campo feminino Beek, em Birkenau, responsável por supervisionar mais de 30.000 prisioneiras, um nível surpreendente de responsabilidade para alguém tão jovem e inexperiente. A metamorfose de Greze em Auschwitz foi notável. A jovem insegura se transformou em uma figura de autoridade temida, conhecida por sua elegância pervertida. Ao contrário de outros guardas que adotavam uma aparência desleixada, Greze cuidava meticulosamente de sua imagem. Botas altas, perfeitamente engraxadas, uniforme impecável, cabelo loiro cuidadosamente penteado. Esse contraste entre sua aparência quase angelical e seu comportamento demoníaco contribuiu para seu apelido de Anjo Loiro, uma designação que intensificou o horror de suas ações. Relatos de sobreviventes descrevem Greze constantemente carregando um chicote e uma pistola, frequentemente acompanhados por um cão pastor alemão treinado para atacar. Ele usava esses instrumentos de terror com entusiasmo sádico, espancando prisioneiros até deixá-los inconscientes por infrações menores ou até mesmo sem motivo aparente. Os ferimentos causados por esses chicotes frequentemente infeccionavam nas condições insalubres do campo, levando a operações de emergência realizadas com equipamentos rudimentares e sem anestesia. Ao contrário da figura maternal pervertida de Bormann ou do administrador eficiente de Volkenrath, Greze incorporou elementos de vaidade e sexualidade em seu reinado de terror. Testemunhos indicam que ele gostava especialmente de humilhar prisioneiros que considerava atraentes e frequentemente selecionava mulheres jovens para punições particularmente brutais.
Essa dimensão sexual de sua crueldade acrescenta uma camada adicional de perversão ao seu comportamento e exemplifica como o poder absoluto corrompe não apenas a moralidade, mas também os instintos humanos mais básicos. Particularmente perturbador era o aparente prazer sexual que Greze obtinha da violência. Alguns depoimentos indicam que ele sentia excitação ao presenciar torturas e cirurgias, chegando a sofrer espasmos no corpo durante esses episódios. Essa combinação de sadismo e sexualidade pervertida exemplifica a completa corrupção moral facilitada pelo ambiente do campo, onde os últimos vestígios de empatia humana eram sistematicamente extirpados de guardas como Greze. Como muitos outros guardas, Greze participou ativamente das seleções, determinando quem viveria temporariamente para trabalhar e quem seria enviado diretamente para as câmaras de gás. Em um dos episódios mais aterrorizantes relatados pelos sobreviventes, Greze estava andando de bicicleta acompanhada de seu cachorro em um passeio de 16 quilômetros até o trabalho. Qualquer prisioneiro que não conseguisse acompanhar era imediatamente atacado pelo animal, sob ordens explícitas de Greze. Um sobrevivente descreveu um incidente em que Greze e seus cães apareceram inesperadamente durante uma tarefa de carregamento. Sua mera presença aterrorizava os prisioneiros, fazendo com que alguns perdessem o controle de uma carroça que transportava pedras. Quando a carroça capotou, espalhando sua carga, Greze ordenou que seus cães atacassem os responsáveis. Testemunhas descreveram como os olhos de Greze ficaram vermelhos ao ver o sangue, aparentemente intoxicado pelo espetáculo. A crueldade de Greze não se limitou ao abuso físico. Ele também implementou formas sofisticadas de tortura psicológica, como forçar os prisioneiros a permanecerem imóveis por horas, com pedras pesadas sobre suas cabeças. Aqueles que desmaiaram foram brutalmente espancados e muitas vezes enviados para as câmaras de gás. Esse refinamento na aplicação do sofrimento sugere não apenas obediência às ordens, mas iniciativa pessoal na administração do terror. Um episódio particularmente revelador foi sua gravidez durante sua estadia em Auschwitz. Greze forçou médicos presos a realizarem um aborto nela, mesmo fornecendo-lhes os instrumentos necessários. Este incidente ilustra não apenas a hipocrisia de sua adesão à ideologia nazista de maternidade para mulheres arianas, mas também sua disposição de usar seu poder para satisfazer suas necessidades pessoais enquanto participa da destruição sistemática de vidas consideradas indignas. Com o Exército Vermelho avançando em direção à Polônia, Auschwitz foi evacuado em janeiro de 1945. Greze foi brevemente transferida para Ravensbrück antes de ser designada para Bergen-Belsen em março de 1945, onde continuou seu regime de brutalidade apesar da iminente derrota alemã. Em Bergen-Belsen, sob o comando de Joseph Kramer, com quem ela aparentemente também tinha um relacionamento, Greze continuou a impor punições severas, forçando prisioneiros enfraquecidos a ficarem de pé ou ajoelhados por horas, segurando pedras pesadas sobre suas cabeças. Quando as forças britânicas libertaram Bergen-Belsen em 15 de abril de 1945, Greze não tentou escapar, permanecendo no campo ostensivamente para manter a ordem. Ela foi presa junto com outros guardas e inicialmente forçada a participar da remoção de milhares de corpos encontrados no campo. Durante os interrogatórios preliminares, ele fez uma declaração reveladora. Era nosso dever exterminar elementos antissociais para que a Alemanha pudesse florescer no futuro. Esta frase resume a racionalização ideológica que permitiu que uma garota de 20 anos participasse do assassinato sistemático de milhares de pessoas. O julgamento de Irma Greze foi parte dos julgamentos de Belsen, o primeiro julgamento de crimes de guerra conduzido pelos britânicos. Durante o julgamento, vários sobreviventes testemunharam sobre sua brutalidade, descrevendo espancamentos, torturas e execuções realizadas pela jovem guarda. Ao contrário de outros réus que demonstraram nervosismo ou remorso, Greze manteve uma atitude surpreendentemente composta durante todo o processo, aparentemente mais preocupada com sua aparência do que com as acusações contra ela. Em 17 de novembro de 1945, Irma Greze foi considerada culpada de crimes contra a humanidade e sentenciada à morte por enforcamento.
Durante suas últimas semanas de vida, ele finalmente mostrou sinais de sofrimento emocional, chorando frequentemente em sua cela. Contudo, nunca manifestou remorso pelos seus atos, mantendo até ao fim a convicção de que agira corretamente de acordo com os valores do regime ao qual dedicara a sua juventude. Em 13 de dezembro de 1945, Irma Grese foi executada na prisão de Hamelin pelo carrasco britânico Albert Pierrepoint. Ela foi a segunda a morrer naquele dia, depois de Elizabeth Wolkenrath. Pierrepoint descreveu como chamou Grese pelo nome e ela saiu da cela, seguindo-o até a câmara de execução. Às 9h34, ele entrou na sala, olhou rapidamente para os policiais presentes e caminhou até o centro do alçapão onde Pierrepoint havia marcado um X com giz. Quando o carrasco colocou o capuz branco sobre sua cabeça, Grese proferiu sua última palavra, Schnell, rapidamente. O alçapão se abriu e, após a queda, o médico confirmou sua morte 20 minutos depois. O caso de Grese, mais do que qualquer outro, ilustra como o sistema nazista pôde transformar uma jovem mulher sem inclinações violentas aparentes em uma torturadora sádica em questão de anos. Sua rápida ascensão dentro do sistema de campos de concentração e sua disposição em adotar e aperfeiçoar métodos cruéis ilustram a eficácia da doutrinação ideológica quando combinada com poder absoluto e ausência de consequências para comportamentos brutais. Sua juventude e aparência angelical, contrastadas com a feiura moral de suas ações, ressaltam a perturbadora dissociação entre a aparência externa e a corrupção interna que caracterizou muitos perpetradores do Holocausto. Dia do julgamento, a queda dos guardas de Auschwitz. Após a libertação dos campos de concentração pelas forças aliadas em 1945, começaram os julgamentos para levar os responsáveis pelos crimes cometidos. As guardas de Auschwitz representavam um caso único para o emergente sistema de justiça, tendo ocupado posições de autoridade no sistema de campos de concentração nazista. A captura dessas mulheres ocorreu em diversas circunstâncias. Grese e Wolkenrath foram presos em Bergen-Belsen, onde permaneceram até a libertação do campo em 15 de abril de 1945. Mandel foi capturado pelas forças americanas na Baviera em 10 de agosto de 1945, após tentar se esconder sob uma identidade falsa. Bormann, como outros guardas, não tentou escapar e foi preso em Bergen-Belsen. O julgamento de Belsen, realizado entre setembro e novembro de 1945, foi o primeiro grande julgamento de guardas de Auschwitz. Durante 54 dias, o tribunal ouviu depoimentos sobre as ações cometidas por essas mulheres. Grese, 22, manteve uma postura serena e parecia estar mais preocupada com sua aparência do que com as acusações contra ela, gerando considerável atenção da mídia. As estratégias de defesa dos réus incluíam negação de envolvimento direto nos assassinatos, alegações de ignorância sobre o destino dos selecionados e o argumento de que estavam cumprindo ordens. O tribunal rejeitou essas defesas, estabelecendo o precedente de que a devida obediência não isenta a responsabilidade por crimes contra a humanidade. Em 17 de novembro de 1945, Grese, Wolkenrath e Bormann foram condenados à morte junto com outros réus. Mandel, que ocupava o alto cargo de supervisora-chefe do campo feminino, foi extraditada para a Polônia para ser julgada nos julgamentos de Auschwitz, onde também foi condenada à morte. As execuções dos julgamentos de Belsen ocorreram em 13 de dezembro de 1945 na prisão de Hamelin. O carrasco britânico Albert Pierrepoint calculou previamente o comprimento da corda necessária de acordo com o peso e a altura de cada condenado. Elizabeth Wolkenrath foi a primeira guarda executada às 9h34 da manhã. Irma Grese foi a segunda, pronunciando Schnell rapidamente, como sua última palavra. Johanna Bormann, que Pierrepoint descreveu como aparentando ser consideravelmente mais velha do que seus 52 anos, foi a última dos guardas executada naquele dia, dizendo antes de morrer: "Tenho meus sentimentos." Maria Mandel foi executada em 24 de janeiro de 1948 na prisão de Montelupice, em Cracóvia. Ao contrário de Grese, Mandel expressou palavras de pesar antes de sua morte. Após as execuções, os corpos foram cremados e as cinzas enterradas em locais não revelados.
Esses julgamentos e execuções tiveram implicações importantes para o desenvolvimento do direito internacional. Eles estabeleceram que a participação em atrocidades implica responsabilidade pessoal, independentemente das ordens recebidas. Esse princípio foi posteriormente codificado nos Princípios de Nuremberg, adotados pela ONU em 1950. Também é digno de nota o tratamento equitativo dado às mulheres perpetradoras em um sistema judicial que historicamente aplicava padrões diferentes com base no gênero. Os 4 guardas executados tinham perfis diferentes. Mandel, 36 anos, havia ascendido a um alto cargo administrativo. Bormann, 52 anos, ingressou inicialmente por razões econômicas. Volkenrath, 26 anos, era cabeleireiro antes de se tornar tutor. Greze, 22 anos, foi doutrinada desde a adolescência na juventude nazista. As reações dessas mulheres à execução também foram diferentes. Mandel expressou palavras de pesar. Bormann proferiu uma frase ambígua. Volkenrath permaneceu em silêncio. Greze só disse "Schnell". Essas diferenças foram documentadas nos registros oficiais das execuções. Os julgamentos desses guardas geraram extensa documentação sobre as operações em Auschwitz, como vários sobreviventes testemunharam durante os procedimentos. Esta documentação serviu como evidência histórica da operação do sistema de campos de concentração nazista. O precedente legal estabelecido nesses julgamentos influenciou o desenvolvimento de tribunais internacionais subsequentes, como aqueles estabelecidos para a antiga Iugoslávia e Ruanda, e a criação do Tribunal Penal Internacional. O conceito de crimes contra a humanidade aplicado nesses casos tornou-se um elemento fundamental do direito internacional contemporâneo. As execuções de Maria Mandel, Johanna Bormann, Elisabeth Volkenrath e Irma Greze representaram a aplicação de penas de morte por crimes cometidos no contexto do sistema de campos de concentração nazista. Seus casos foram documentados como parte do processo judicial que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, estabelecendo precedentes históricos e legais para o julgamento de crimes em massa.